Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Ricardo. Sou representante comercial e passo mais noites em hotéis de beira de estrada do que na minha própria cama. Já vi de tudo um pouco. Quartos mofados, chuveiros que só têm duas temperaturas, gelada ou fervendo, e cafés da manhã duvidosos. Estou acostumado com o impessoal, com o transitório, mas nada, em 15 anos de estrada, me preparou para o que vivi no Hotel Central, em uma cidadezinha esquecida no interior de Minas. Cheguei tarde, por volta das 11 da noite de uma terça-feira chuvosa. A fachada do hotel era antiga, com uma pintura descascada e um letreiro de neon onde o T de Central piscava nervosamente. O lobby estava deserto, exceto por um recepcionista de meia-idade com olheiras profundas e um ar de cansaço existencial. Ele mal me olhou nos olhos enquanto me entregava a chave. Quarto 402, último andar, final do corredor, é o mais silencioso. Ele disse com uma voz monótona, quase ensaiada. O elevador era uma caixa de metal claustrofóbica que subia com solavancos e um rangido agoniante. O corredor do quarto andar era longo e mal iluminado, com um carpete vermelho tão gasto que em alguns pontos o piso de cimento aparecia. Um cheiro de lugar fechado e algo mais, um odor adocicado e desagradável que não conseguia identificar, pairava no ar. O quarto era simples e estranhamente frio. Uma cama de casal, uma escrivaninha de madeira escura e uma TV de tubo. Joguei minha mala na cama e fui direto para o banheiro. Foi lá que a primeira coisa estranha aconteceu. Enquanto eu lavava o rosto, ouvi um som vindo do quarto. Um clique. O som inconfundível do ferrolho da porta sendo trancado por dentro. Meu coração gelou. Sequei o rosto rapidamente e saí do banheiro. A porta estava de fato trancada. Fiquei parado por um instante, o som da chuva batendo na janela preenchendo o silêncio. Devo ter esbarrado sem querer, pensei tentando forçar uma lógica para o inexplicável. Destranquei a porta, verifiquei o corredor vazio e a tranquei novamente, desta vez prestando atenção em cada movimento. Tentei relaxar. Liguei a TV, mas só havia chiado e imagens fantasmagóricas nos poucos canais disponíveis. Desisti e decidi me deitar. Apaguei as luzes e me aninhei sobre as cobertas finas. O cansaço da viagem era imenso, mas um sentimento de inquietação me mantinha alerta. Foi quando ouvi o choro. Era um choro de mulher, baixo, abafado, vindo de algum lugar dentro do quarto. Sentei-me na cama, o corpo rígido, os ouvidos apurados. O som parecia vir do guarda-roupa de madeira escura no canto do quarto. Era um soluço desesperado, cheio de uma dor que parecia antiga. "Quem está aí?" perguntei, a voz falhando. O choro parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes pior. Fiquei encarando a porta do guarda-roupa, esperando, o coração batendo na garganta. Nada. Minutos se passaram. Lentamente, convenci a mim mesmo que era o cansaço, o som da chuva, os canos velhos do hotel. Deitei-me de novo, mas não consegui pregar os olhos. Foi então que o terror realmente se instalou. Senti um afundar súbito no colchão, do outro lado da cama, como se alguém tivesse se sentado ali. Virei a cabeça devagar, o medo me paralisando. Na penumbra, mal iluminada pela luz do mal que se filtrava pela cortina, eu vi a silhueta. Era uma mulher. Ela estava sentada de costas para mim, os ombros curvados como se carregasse um peso imenso. Seus cabelos eram escuros e longos. Ela não se movia, só estava ali, sentada na beira da minha cama. O cheiro adocicado e enjoativo que senti no corredor agora era forte, impregnando o ar ao meu redor. Era cheiro de perfume barato e decomposição. Eu não conseguia gritar. Não conseguia me mover. Era como se meu corpo não me pertencesse mais. Eu estava preso, forçado a compartilhar meu quarto com aquela presença pavorosa. Então,
Muito lentamente, ela começou a virar a cabeça na minha direção. Não vi seu rosto. Não precisei. No momento em que seu movimento começou, um terror primordial tomou conta de mim. Eu sabia que se visse o rosto dela, algo terrível aconteceria, que uma parte de mim morreria ali. Num rompante de adrenalina pura, saltei da cama. Não peguei minha carteira, meu celular, nada. Corri para a porta, girei a chave com os dedos trêmulos e me lancei para o corredor. Desci os 4 lances de escada correndo, tropeçando nos degraus. Cheguei ao lobby ofegante, pálido, um farrapo humano. O mesmo recepcionista estava lá, impassível, como se nada tivesse acontecido. "Algum problema, senhor?" Ele perguntou com sua voz cansada. "O quarto, o 402, tinha alguém lá", consegui dizer entre golfas de ar. Ele suspirou, um suspiro longo e pesado, e pela primeira vez me olhou diretamente nos olhos. Havia pena em seu olhar. "Nós não alugamos mais o 402. A porta deveria estar trancada." "Desculpe o engano", ele disse, pegando outra chave embaixo do balcão. "Pode ficar no 305, por conta da casa." Ele não demonstrou surpresa, não fez mais perguntas. Sua calma era mais assustadora do que qualquer grito. Peguei a nova chave, mas sabia que não conseguiria ficar mais um segundo naquele lugar. Abandonei minhas coisas, minha mala, tudo. Saí para a chuva, entrei no meu carro e dirigi sem rumo até o sol raiar. Depois, pesquisando na internet, encontrei uma notícia antiga de um jornal local. Uma mulher havia sido assassinada pelo amante no quarto 402 do Hotel Central, nos anos 80. Ela foi encontrada dias depois, sentada na beira da cama. Desde então, o quarto foi aposentado. Eu fui o primeiro hóspede em muito tempo. E com certeza, o último. Meu nome é Gabriel, e por quase uma década trabalhei como mensageiro e mais tarde na recepção de hotéis de luxo. A gente se acostuma com a rotina, com os rostos de hóspedes que vêm e vão, mas há algo de estranho na solidão de um hotel à noite, especialmente nos corredores silenciosos, onde cada porta fechada parece guardar um segredo. A minha história aconteceu em um hotel histórico, aqui no centro de São Paulo, um lugar com um ar imponente e uma fama que eu só descobri tarde demais. Era uma madrugada de sábado, por volta das 2. Eu estava na recepção, sozinho, monitorando as câmeras de segurança. O hotel estava calmo. Apenas a luz do meu monitor e as luzes de segurança iluminavam o lobby. O silêncio era tão denso que o único som era o do ar-condicionado. De repente, a luz de um dos elevadores piscou e ele subiu para o 3º andar. A porta se abriu e um homem saiu. Ele era alto, com um casaco de chuva e um chapéu que cobria parte do rosto. Ele não se moveu, apenas ficou parado no corredor, olhando para a porta do quarto 307. Meu coração disparou. Não havia ninguém hospedado naquele quarto. Eu havia conferido a lista de hóspedes poucos minutos antes. Peguei o rádio e chamei o segurança, mas ele estava na ronda do subsolo. Eu decidi ir eu mesmo. Peguei o elevador e subi para o 3º andar. A porta se abriu com um som metálico, e um frio que não era do ar-condicionado me atingiu em cheio. Olhei para a câmera e vi que a imagem daquele corredor estava granulada. Caminhei em direção ao quarto 307, com a lanterna do meu celular ligada. O corredor estava completamente vazio. Mas à medida que eu me aproximava, o frio se intensificava e o silêncio era opressor. De repente, ouvi um murmúrio baixo e suave, vindo de dentro do quarto. Era uma voz masculina que parecia estar falando de uma tristeza profunda e de uma saudade. O pânico me dominou. Aproximei-me da porta do quarto 307. Ela estava trancada, como deveria estar. Mas o murmúrio continuava e eu juro que ouvi a voz dizer: "Não se preocupe, meu amor. Eu estou esperando por você." O murmúrio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. De repente, a fechadura da porta, que estava enferrujada e velha, girou lentamente,
e a porta se abriu um pouco com um som de ranger assustador. Eu gritei, jogando a lanterna longe, e corri para o elevador, descendo até o térreo. Corri para o meu escritório e tentei me acalmar. Mas quando olhei para o monitor de segurança, a câmera do terceiro andar ainda estava granulada e o som de um piano tocando uma melodia triste veio do meu rádio, vindo do andar de cima. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em hotéis antigos. E sempre que o frio me atinge e o silêncio me domina, um calafrio me percorre. Porque eu sei que o hóspede do quarto 307 ainda está lá, esperando por alguém que nunca mais voltará. Quando eu conto essa história, muita gente duvida. Diz que a imaginação me pregando peças ou que o cansaço da viagem me fez ver coisas. Eu mesmo, por muito tempo, tentei me convencer disso, mas a verdade é que eu sei o que eu vi. Tudo começou quando meu carro quebrou no meio da estrada. A noite estava fria e escura, com uma neblina tão densa que parecia sugar toda a luz do mundo. Eu estava a quilômetros de qualquer cidade e o celular, claro, sem sinal. A única opção foi caminhar. Depois de uma boa meia hora, a neblina se abriu por um instante, revelando uma silhueta à beira da estrada. Um hotel antigo, imponente, com uma arquitetura que parecia ter saído de um filme de terror dos anos 50. Era o Hotel Grandview. Apesar do nome pretensioso, não havia nada de grandioso ou de vista ali. A placa de neon piscava intermitentemente, com um HO e um EL que se acendiam e apagavam, dando a impressão de um portal para o inferno. Respirei fundo e entrei. A recepcionista, uma senhora de cabelos brancos com um sorriso estranhamente fixo, me atendeu. Ela não fez perguntas sobre a minha situação, apenas me entregou uma chave com um número gravado, o 237. O corredor para o meu quarto era interminável, com um carpete vermelho desbotado e um cheiro de mofo e velharia que grudava na garganta. Assim que entrei no quarto, uma sensação de desconforto me atingiu. Era um quarto bonito, mas a beleza era fria e estéril. Uma cama de casal com lençóis brancos engomados, uma escrivaninha de madeira escura e uma grande janela que dava para a neblina. Mas o que me chamou a atenção foi o espelho em cima da escrivaninha. Ele estava coberto por um lençol branco. Curioso, decidi removê-lo. O que eu vi me fez dar um passo para trás. Não era a minha imagem refletida, mas a de uma mulher, de olhos fundos e pálida, com cabelos longos e pretos que cobriam parte do seu rosto. Ela não sorria. Estava apenas parada, olhando para minha direção. Aterrorizado, joguei o lençol de volta e tentei me acalmar. Deve ser o reflexo da luz. Coisas da minha cabeça, pensei. Decidi que o melhor a fazer era tentar dormir. Mas o sono não veio. A cada instante eu sentia que havia algo no quarto comigo. Um peso no ar, uma opressão que me sufocava. Perto das 3 da manhã, eu escutei um som. Parecia um suspiro, vindo de algum lugar bem perto de mim. Eu estava deitado de lado, de costas para o espelho. Tentei ignorar, mas o som se repetiu, desta vez mais alto e mais nítido, seguido de um arrastar de unhas na parede. Eu senti um arrepio na espinha e o meu coração começou a bater mais forte. De repente, a porta do meu quarto se abriu devagar. Pela fresta, eu vi a recepcionista de cabelos brancos com o mesmo sorriso fixo. Ela não fez pergunta sobre a minha situação, apenas me entregou uma chave com o número gravado, o 237. Quando tentei me levantar para fechar a porta, ela desapareceu. Nesse momento, a luz do quarto começou a piscar freneticamente e o espelho na escrivaninha começou a vibrar. O lençol que o cobria caiu no chão e eu vi o reflexo da mulher novamente, mas desta vez a imagem dela estava se movendo. Seus lábios se moveram devagar, como se estivesse tentando falar alguma coisa. Eu não conseguia ouvir, mas eu sabia o que ela estava dizendo. Não devia ter vindo.
Eu peguei minhas coisas e saí correndo do quarto. Desci as escadas, ignorando a recepcionista que estava parada no meio do saguão, e corri para a porta. Eu corri o mais rápido que pude e não olhei para trás. Eu juro que enquanto eu corria, eu escutei um grito de mulher vindo do Hotel Grand View, um grito tão alto e desesperado que ecoou na noite. Eu não sei o que aconteceu depois e não quero saber. Eu só sei que, por sorte, encontrei um posto de gasolina logo em seguida e consegui pedir ajuda. Eu não voltei para pegar meu carro. Eu não me atrevo a voltar para aquele lugar. E agora, quando eu passo por um hotel antigo, eu sempre me pergunto: o que será que se esconde atrás daquelas paredes? O que será que se esconde atrás daqueles sorrisos? Eu não tenho a resposta, mas eu sei que alguns lugares é melhor não entrar. É melhor não remover o lençol do espelho. É melhor não perguntar nada. Apenas, se você ver um hotel na estrada, no meio do nada, com a placa de neon piscando, não pare. Naquela viagem a trabalho para o interior, a pequena cidade parecia ter parado no tempo. O único hotel disponível era o Estrela da Manhã, um prédio de 2 andares com uma fachada descascada e um ar de abandono que me incomodou desde o início. Mas, cansado da longa viagem, ignorei a sensação e fiz o check-in. O quarto era simples, com mobília antiga e um cheiro sutil de poeira e umidade. A janela dava para um pátio interno escuro e silencioso. Depois de desfazer as malas, decidi descer para jantar no restaurante do hotel. Para minha surpresa, o local estava completamente vazio, exceto por um garçom idoso com um olhar vago que parecia pairar em algum lugar distante. A comida era insossa e o silêncio quase palpável tornava a refeição desconfortável. Naquela noite, o sono demorou a chegar. O colchão era desconfortável e rangia a cada movimento. Por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som repetitivo e suave, como se alguém estivesse arranhando a porta do meu quarto. A princípio pensei que fosse algum animal, mas o som era constante e rítmico, vindo exatamente da madeira da porta. Levantei-me hesitante e espiei pelo olho mágico. O corredor estava escuro e vazio. Abri a porta com cuidado, mas não havia nada ali. Voltei para a cama, tentando ignorar o ocorrido, mas o som recomeçou, ainda mais insistente. Desta vez, acompanhado de um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse falando muito baixo do outro lado da porta. A voz parecia chamar meu nome de forma lenta e arrastada. O medo começou a se instalar em mim, um calafrio percorrendo minha espinha. Na manhã seguinte, desci para o café da manhã, esperando encontrar outros hóspedes, mas o restaurante continuava deserto. O mesmo garçom de olhar perdido serviu-me em silêncio. Tentei perguntar sobre os barulhos da noite anterior, mas ele apenas me encarou com seus olhos opacos e murmurou algo incompreensível antes de se afastar. Decidi passar o dia fora, explorando a cidadezinha, na esperança de que o ar fresco e a luz do sol dissipassem a atmosfera sinistra do hotel. Mas a sensação de mal-estar persistia. Ao retornar ao Estrela da Manhã ao final da tarde, notei algo estranho. A porta do meu quarto estava entreaberta, apesar de eu ter certeza de que a havia trancado. Entrei hesitante. O quarto parecia exatamente como o havia deixado, mas havia um novo cheiro no ar, um odor doce e enjoativo, como flores em decomposição. Caminhei até a janela e olhei para o pátio interno. Na escuridão, consegui distinguir uma figura parada, imóvel, olhando para cima, em direção ao meu quarto. Não consegui ver detalhes, apenas uma silhueta escura e alongada. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Fechei a cortina rapidamente e me afastei da janela. Aquele sussurro da noite anterior ecoou em minha mente.
peguei minhas malas, decidido a sair daquele lugar o mais rápido possível. Ao passar pela recepção, não havia ninguém. Deixei a chave no balcão e saí correndo para o meu carro sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela cidade e evito ao máximo hotéis pequenos e isolados. Até hoje, me pergunto quem ou o que sussurrava meu nome naquela noite e quem era a figura no pátio escuro do Hotel Estrela da Manhã. Às vezes, em noites silenciosas, ainda sinto aquele arrepio na espinha e ouço, por um instante, aquele sussurro distante. A viagem de negócios me levou a uma pequena cidade serrana, conhecida por suas construções históricas. O hotel onde me hospedei, o Casarão dos Ciprestes, era um desses prédios antigos, com mais de um século de existência. Sua arquitetura colonial e a decoração opulenta, com móveis de madeira maciça e tapeçarias desbotadas, conferiam ao lugar uma beleza melancólica. O quarto que me foi dado ficava no segundo andar, no final de um corredor longo e silencioso. A porta, de madeira escura e pesada, rangia ao ser aberta. Dentro, a luz fraca de um abajur iluminava a cama de dócil e uma velha cômoda com um espelho emoldurado. A janela dava para um jardim com ciprestes altos e sombrios, que balançavam levemente com a brisa fria da noite. Na primeira noite, fui despertado por um som estranho. Não era um arranhão na porta ou um sussurro, mas uma melodia suave, como se alguém estivesse tocando piano no andar de baixo. Era uma música triste, mas ao mesmo tempo belíssima. Levantei-me e abri a porta do quarto, mas o corredor estava escuro e o som parecia vir de algum lugar distante e inalcançável. Voltei para a cama e o som se intensificou, preenchendo o quarto. Senti uma tristeza profunda, quase como se a música estivesse lamentando uma perda. Por fim, o som cessou e eu adormeci. Na manhã seguinte, comentei sobre a música com a recepcionista. Ela me olhou com uma expressão de surpresa e, em seguida, um sorriso amarelado surgiu em seu rosto. "O senhor ouviu a melodia da filha do dono?" perguntou ela. "Há uma lenda sobre uma jovem que se apaixonou por um forasteiro. Quando ele partiu, ela adoeceu de tristeza e passou seus últimos dias tocando a mesma música no piano, esperando que ele voltasse." Eu tentei ignorar a história, afinal era só uma lenda. Na noite seguinte, a música voltou. Desta vez era mais forte e parecia vir do meu próprio quarto. Abri os olhos e a luz do abajur estava apagada. Uma figura translúcida e etérea, com um vestido branco, estava sentada na ponta da minha cama. Ela não tinha rosto, apenas o contorno de uma mulher com longos cabelos escuros. Ela olhava em minha direção, e o piano que eu ouvia parecia estar sendo tocado por ela, embora não houvesse nenhum piano no quarto. O ar se tornou pesado e frio. Senti meus músculos paralisarem, incapaz de me mover ou de gritar. Um medo me consumiu, mas não era um medo comum. Era um medo misturado com a tristeza profunda que a música evocava. Senti como se ela estivesse tentando me dizer algo, como se eu pudesse sentir a dor do seu coração partido. A figura permaneceu ali por vários minutos, tocando sua melodia. Em seguida, ela se levantou e, em um movimento lento e fantasmagórico, caminhou em direção à janela. Ela parou por um instante, como se estivesse olhando para o jardim, e depois desapareceu no ar. A música cessou e o abajur acendeu, como se nada tivesse acontecido. Eu passei o resto da noite acordado, com o coração acelerado e a mente perturbada. Na manhã seguinte, fiz o check-out e fui embora. Não perguntei mais nada sobre a lenda da filha do dono. Eu já sabia demais.
Até hoje, quando ouço uma melodia de piano, me lembro daquela figura translúcida e da dor que senti. Eu não sei se ela estava presa àquele lugar ou se estava apenas procurando alguém para compartilhar sua tristeza. Só sei que, às vezes, um som pode ser mais assustador do que uma imagem, e que, em alguns hotéis, as histórias do passado não ficam presas nos livros, mas assombram os quartos, esperando que alguém ouça sua melodia.